estamos começando mais um programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Você que nos acompanha sabe que o Cidadania é exibido toda quinta-feira às 7 horas da noite aqui na TV Câmara Mossoró, que você pode assistir através da TCM no canal 23.2 da grade e também através da nossa parceira Telecab no canal 2. Nessa nova temporada, como você que nos acompanha também já viu, nós estamos com o nosso companheiro Adalto Vasconcelos participando conosco, debatendo sempre temas e trazendo aqui conosco convidados para que a gente possa discutir e levar informação dos mais variados assuntos até você, sempre levando conhecimento para que você fique bem informado dos seus direitos e também dos seus deveres. E nós temos como convidado também aqui no nosso programa para que possa levar também informação para você na área de concursos públicos, o nosso professor Pietro Medeiros, que é também o nosso parceiro aqui no Cidadania. E eu já dou aqui o meu boas-vindas novamente a doutor Adalto Vasconcelos, né? E hoje nós vamos falar sobre um tema que é bastante corriqueiro, mas que é impressionante como muitas pessoas têm dúvidas sobre esse assunto, né, Adalto? Exatamente, Joyce. E hoje nós trouxemos aqui o nosso convidado, doutor Jaciel, que é um especialista na área de direito previdenciário, e é um tema bastante palpitante no dia a dia do povo, né? Eu até brincava há pouco com o doutor Jaciel, que geralmente você encontra essas pessoas em rua, seja fazendo serviço, e elas nos sempre indagam: doutor, eu sou advogado, e geralmente um dos temas a se perguntar, a se tratar é exatamente direito previdenciário. Pois é, e para tirar as dúvidas dos nossos telespectadores, doutor Jaciel Paiva vai estar aqui conosco nos próximos blocos, né, falando sobre direito previdenciário, benefício, aposentadoria, tudo isso, tudo que envolve o direito previdenciário. Inclusive, se você tem dúvidas também, poderá mandar a sua sugestão de tema, sua dúvida para o nosso programa através do nosso Instagram, vai aparecer na sua tela, @programa Cidadania, porque aí doutor Jaciel poderá vir também outras vezes aqui, né, compartilhar do seu conhecimento em outras áreas também. Bom, mas nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente já volta com o nosso convidado conversando sobre direito previdenciário. Não saia daí que o Cidadania volta já. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com o Cidadania, agora no segundo bloco, e já trazendo o nosso convidado, o Dr. Jaciel Paiva, que é advogado, especialista e com atuação em direito previdenciário e que vai poder conversar conosco, tirar um pouco das nossas dúvidas e levar até você informação que você precisa. Dr. Jaciel, inicialmente, obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade em vir aqui conversar conosco e levar informação para as pessoas. Sim, eu que agradeço o convite, fico extremamente agradecido de estar lá de 2 grandes profissionais, Adalto e Joyce. E estamos aqui hoje para bater um pouco, bater um papo sobre direito previdenciário, do que as pessoas mais têm dúvidas sobre aposentadorias, benefícios
Enfim, a gente está aqui hoje para esclarecer e botar os pingos nos is, digamos assim. Sim, Joyce, e para iniciar a nossa conversa, o nosso bate-papo, esclarecimento aqui, o povo, eu gostaria de saber do nosso convidado, doutor Jaciel, qual a diferença entre contribuinte obrigatório e contribuinte facultativo? E se também é permitido se fazer desconto em folha. É possível encontrar algum desconto em folha? É isso que eu gostaria de, a princípio, ser esclarecido aí. Pronto, perfeito, Adalto. Bom, antes de mais nada, é de suma importância nós contextualizarmos as situações, né? Para que a gente possa trazer um esclarecimento melhor sobre contribuinte facultativo ou obrigatório, é bom a gente entender como funciona a Previdência, né? A Previdência Social hoje no Brasil está incluída dentro de um plano maior, né? O que é a Seguridade Social, que inclui aí a Previdência, a Assistência e a Saúde, né? São direitos fundamentais sociais trazidos lá no artigo 194 da nossa Constituição, que protege, né, todas essas três áreas. Como a Previdência é uma parte contributiva, para que você tenha direito aos benefícios, você tem que contribuir. Então você contribui para um dia, quando você precisar, ser retribuído. E aí, entrando nas características dos contribuintes facultativos e obrigatórios, eu posso aqui elencar e brevemente dizer que os contribuintes facultativos são todos aqueles que não trabalham, todas aquelas pessoas que não oferem renda de nenhuma forma, de nenhuma maneira. E aí nós podemos incluir donas de casa, desempregados, estudantes e demais pessoas que não adquirem nenhuma renda, mas que possuem alguma vontade de se filiar ao INSS de algum modo, né? Para que, por exemplo, se vier a ficar doente, tenha direito a um auxílio doença ou um auxílio acidente, né? Se vier a falecer, os seus dependentes possam receber algum tipo de benefício. Então, os contribuintes facultativos são todas aquelas pessoas que não têm nenhuma vinculação com nenhuma renda, né? E aí, de acordo com certas alíquotas e de acordo com os requisitos, podem se filiar ao INSS, né, fazendo as suas contribuições, para que, ao atingir as carências e os tempos mínimos de contribuição, possam requerer qualquer tipo de benefício. Diferentemente do contribuinte obrigatório, né, são todos aqueles contribuintes que oferem algum tipo de renda. E aí nós podemos elencar os empregados de CLT, carteira assinada, os contribuintes individuais, os segurados especiais, que são os pescadores, agricultores, seringueiros. Então são aquele conjunto de pessoas que de uma maneira ou de outra oferem renda, né, seja ela advinda de uma empresa, ou seja ela advinda de um serviço autônomo, e que por causa disso são contribuintes obrigatórios da Previdência, né? E aí, já entrando no segundo detalhe da pergunta, doutor Adalto, com relação aos descontos obrigatórios, uma vez que você se filia, como, por exemplo, contribuinte individual, ou uma vez que você assina sua carteira e passa a ter ali o recebimento de salários, automaticamente a empresa ou aquele serviço que você está prestando, você vai fazer a sua contribuição ao INSS e aí sim você vai se tornar um contribuinte obrigatório, né? Então, doutor Jaciel, assim, pelo que eu entendi, tanto o facultativo como o obrigatório, a partir do momento que você se inscreve, você passa a contribuir, você passa a usufruir de algum benefício, obviamente obedecendo algumas carências, né? Isso, perfeitamente. A única diferenciação que vai haver é que, se você for um desempregado ou uma dona de casa, você só vai se filiar, ou seja, se tornar um contribuinte se você quiser, né? Diferentemente do empregado de carteira assinada ou contribuinte individual, aquele prestador de serviço, que ele obrigatoriamente vai se filiar ao INSS. Por quê? Ele tem uma relação empregatícia junto a uma empresa, ou ele prestou um serviço a um terceiro, então automaticamente, ao atingir esses requisitos, ele vai se tornar um contribuinte obrigatório. Doutor Jaciel, você citou, por exemplo, como um exemplo de contribuinte facultativo a dona de casa. E muitas donas de casa nos assistem e é uma pergunta muito corriqueira, né, Adalto? Mas a dona de casa, mesmo sem trabalhar, pode se aposentar? E aí eu lhe refaço essa pergunta, né? Eu lhe encaminho essa pergunta. Então quer dizer que a dona de casa é um contribuinte facultativo e pode se aposentar? Sim, perfeitamente. Donas de casa, desempregados, estudantes, todo esse conjunto de pessoas são contribuintes facultativos. Agora sim, para que se perfectibilize essa condição de contribuinte facultativo, é preciso contribuir ao INSS pelo menos uma única vez, né?
E aí, para que, por exemplo, uma dona de casa passe a ser contribuinte facultativa do INSS, é preciso se filiar ao INSS, gerar a guia de pagamento, fazer esse primeiro pagamento em guias, né, ou seja, até dia 15 de cada mês, né? Havendo esse primeiro pagamento, automaticamente você já se filia, já se torna ali um contribuinte, um segurado do INSS, e a partir de então pode requerer todos os benefícios fornecidos pelo INSS, desde aposentadoria até benefícios por incapacidade. E aí eu vou aproveitar, doutor Jaciel, a deixa dessa pergunta, com respeito à dona de casa, em relação ao MEI e os trabalhadores autônomos. Eles também podem se aposentar? Os requisitos são tanto quanto semelhantes ao da dona de casa? Os requerimentos são semelhantes? Como é que funciona em relação a isso? Sim, é uma pergunta muito pertinente, doutor Adalto. E assim, diariamente eu recebo muitas dúvidas com relação a isso, né? Sobre MEI, dona de casa, contribuintes individuais, autônomos, enfim. Então, assim, respondendo a sua pergunta, Adalto, sendo bem direto na pergunta, sim, eles têm direito a todos os benefícios fornecidos pela Previdência Social, fornecidos pelo INSS. Agora sim, por exemplo, com relação ao MEI. O MEI, ele contribui ao INSS por meio da DAS, que é uma guia específica do MEI. Essa DAS tem uma alíquota de 5%, e aí o MEI pode pagar entre 5% do mínimo ou até o teto do INSS. Essa contribuição dá um direito aí para ele se aposentar por idade, que hoje nós temos aí como regra definitiva 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres. Para que ele possa, por exemplo, se aposentar por tempo de contribuição, ou seja, ele não precisa aí esperar 62 se mulher ou 65 se homem, ele precisaria, no caso, complementar essas contribuições, complementar de 5 para 20, ou seja, ligar na Central 135 ou procurar uma agência da Previdência Social ou até mesmo um advogado especialista para que esteja aí gerando uma guia específica de complementação de 15%, né, passando de 5 para 20, vai pagar essa guia de 15% e aí ter direito, por exemplo, à aposentadoria por tempo de contribuição, que algumas vezes pode dar o direito um pouquinho antes da idade, né? No caso, um pouquinho antes de 65, se você for homem, um pouquinho antes de 62, se você for mulher. E você falou agora, né, sobre essa questão da complementação, né, na busca pela aposentadoria. E aí, já me lembrou uma dúvida também muito constante das pessoas, como eu faço para saber quanto tempo falta para eu me aposentar? Então, como calcular esse tempo restante que daria, então, direito àquela pessoa se aposentar? Pronto, é uma pergunta que aí a gente já pode entrar um pouquinho, Adalto e Joyce, na questão profissional do advogado especialista. Hoje em dia, com o acesso à internet, com a facilitação das informações, nós temos acesso a muitas informações, às vezes na palma da mão, né? E aí o INSS, entendendo isso, né, fornece hoje um site específico, um aplicativo específico, e dentro dele você pode estar verificando todas essas questões, né? Quanto tempo de contribuição você já tem, quanto tempo de contribuição eu precisaria alcançar para requerer um certo benefício. Agora sim, o problema é porque o banco de dados do INSS, ele, de certo modo, ele é falho, porque algumas informações que o próprio contribuinte apresenta, se você for um contribuinte individual ou facultativo, por exemplo, ou as informações que o seu empregador apresenta, se você for um CLT, às vezes não são as mesmas informações que constam na base de dados do INSS. E aí, o ideal é que você consulte um advogado especialista, para que, conforme as documentações que você tem em mãos, por exemplo, carteira de trabalho, comprovantes de pagamento da guia GPS, você possa ter essa resposta com melhor exatidão, com uma visão mais concreta daquilo que você terá direito a certo tempo, por exemplo, você já tenha no dia de hoje, um exemplo. Pois é, a gente sabe que as tecnologias vieram para facilitar a vida da gente, né? Mas a gente sabe também que são robôs, são sistemas e eles são falhos, né? Então, a atividade humana, ela ainda é essencial, né? Porque o especialista, como o Dr. Jaciel disse, ele vai nos pormenores, nos detalhes, que muitas vezes os sistemas não conseguem. Por exemplo, eu tive um caso, você falando e eu lembrando, né? Em que a pessoa, ela tinha 2 NIS, né? Duas numerações diferentes para a mesma pessoa. E aí, quando ela abriu o sistema, não constava nenhuma contribuição, né? E a pessoa ficou assustada. E quando a gente foi à agência, a gente descobriu que o próprio sistema gerou 2 numerações. Uma
para ela como seletista e outra para ela como MEI durante um tempo em que ela trabalhou como MEI, né? Em que ela criou, na verdade, né? A empresa dela. Sim. Então, assim, para você ver como o sistema é falho, precisa do advogado, né, especialista, para que possa, né, Adalto, dar com maior exatidão informações à pessoa. E principalmente, Joyce, as discussões começaram a aumentar mais, essa regra de transição pós-reforma, né? Por exemplo, eu já vi algumas pessoas indagando, mas as regras permanecem as mesmas, tem o tempo de contribuição, tem idade, como é que funciona isso? Então, assim, isso tudo, a reforma, ela trouxe algumas diferenciações, eu acho que até aboliu parte delas. E o regulamento muda muito, por exemplo, com relação à forma de fórmula, de contratar, de valor, etc. Então a reforma fez isso também. Então, tem muitos detalhes dentro do âmbito previdenciário, dentre eles, pós-reforma, que existem dúvidas, na verdade, ainda, né? Dentre eles, se realmente é preciso ainda tempo de contribuição? É preciso ainda, por exemplo, contar com a idade? Esses dois fatores, eles se acumulam? Ou é um ou outro? Então, assim, isso também já teve mudança em relação a isso, né? Sim. E assim, especificamente sobre isso, sobre os tipos, sobre o que a gente tem de mudança, sobre o que a reforma trouxe de novo ou não trouxe de novo, só disse o que já tinha, né, nas legislações previdenciárias. Eu costumo dizer hoje que, por exemplo, nós temos 28 variações só de aposentadoria. Ou seja, são 28 análises diferentes que a gente pode fazer, por exemplo, com uma única pessoa, né? Porque a gente tem que analisar o que ela teve até antes da reforma, ou seja, o que ela teve até antes de novembro de 2019, o que ela passou a ter depois de novembro de 2019, a idade, o tempo de contribuição, as condições de trabalho, quais os tipos de trabalho que ela realizou, quais empresas. Então, assim, são análises muito rebuscadas, Adalto e Joyce, que a gente, assim, numa conversa qualquer, digamos, com uma pessoa na rua ou com, né, qualquer conversa que seja, não temos como, com exatidão, dizer que é X, que é Y. Porque é uma gama de informações que a gente precisa analisar, trazer no papel e aí dizer a resposta, digamos assim, com mais certeza. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo, doutor Jaciel, mas daqui a pouco a gente volta falando sobre direito previdenciário. Não sai daí que a gente volta já. Oi, eu sou a Amor, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e TDAH de Mossoró e região. Mas você também pode me remeter ao sentimento, que por sinal, aqui não falta, sempre sobra. E por sonhar com um mundo melhor, com uma sociedade mais informada, inclusiva e tolerante, há 5 anos eu nasci. Eu digo que é de suma importância, né, termos uma entidade como essa, né, para receber, para acolher, né, essas famílias, né, que já vêm com inúmeras dificuldades, né, desde da descoberta do laudo, né, do diagnóstico, né, do seu filho ou sua filha e todo o tratamento, né, que aí vai se deparar. Então, a associação está justamente para dar esse suporte. Então, por isso, essa é a nossa luta enquanto associação, enquanto cidadão, enquanto pai e hoje enquanto representante, né, da associação, com toda uma equipe que fazem parte, né, dessa diretoria, os próprios associados que somam conosco para que possamos, né, buscar, né, fazer a inclusão, né, porque políticas públicas é inclusão, né, quando não há políticas públicas, com certeza famílias estão sem ter acesso ao serviço de saúde de qualidade. Por aqui a gente brinca, se diverte e compartilha muitas experiências. Por isso acabamos nos tornando uma grande rede de apoio e suporte. Assim, então a associação tem o intuito mesmo de buscar políticas públicas para beneficiar essas crianças e adolescentes. A associação também busca apoiar as famílias, né, porque assim, quando se recebe um diagnóstico, muitas famílias ficam em choque, né? Então assim, e nós enquanto grupo, a gente dá apoio uns aos outros e isso fortalece muito, né? E a importância da associação é muito grande, porque é esse grupo de apoio. O autismo é uma característica, assim como tem pessoas louras, tem pessoas... Então, se você recebeu o diagnóstico de autismo ou TDAH, não hesite em nos procurar. Estamos de braços abertos e com muitas histórias incríveis que com certeza vão te ajudar.
Assim, as pessoas que têm autismo podem viver uma vida normal, ser o que elas quiserem, conseguir o que a pessoa quiser. Para mim foi muito bom ter entrado na associação, porque são muitas experiências trocadas com outras mães, foi muito bom. Dicas, tudo que ajuda, né? Vocês mães que receberam o diagnóstico agora, estão se sentindo sozinhas, vocês não estão sozinhas. Tem o grupo da Amor, da associação, estamos aqui para acolher todas essas mães que não sabem o que fazer, que estão desesperadas, né? Não se desespere, a Amor está aqui para dar amor para vocês. Estamos de volta com o Cidadania e eu já vou avisando que no próximo bloco nós teremos o professor Pietro Medeiros com muitas dicas de concurso para você que é concurseiro. E continuando aqui a nossa conversa sobre direito previdenciário, a gente conversava no bloco anterior, né, Adalto, Jaciel, que recentemente houve muitas modificações no direito previdenciário, né? Adalto citou, por exemplo, né, a reforma previdenciária, que se já era um tema complexo, complicou ainda mais. Por isso que a presença aqui do Dr. Jaciel é extremamente importante, né, Adalto? Para que as pessoas possam esclarecer, de fato, algumas dúvidas sobre os seus direitos, né? E um dos pontos cruciais, assim, que as pessoas têm indagado frequentemente, doutor Jaciel, é exatamente no que diz respeito à forma de cálculo, né? Então, assim, muitas vezes, mas eu já tinha tanto tempo de contribuição, de idade, e com essa regra eu vou perder. Como é que funciona? Como é que a gente faz esses cálculos? E aí entra a ideia do fator previdenciário, para ele ver como é que calcula. Então, assim, como o doutor Jaciel disse no blog anterior, só fazendo análise minuciosa, né, de cada caso especificamente, antes de reforma e pós-reforma, para se ver realmente o que se tem, o que se perdeu, o que se ganhou. Então, assim, dentro dessa ordem, doutor Jaciel, eu perguntaria o que é esse fator previdenciário. Sim, perfeito, doutor Adalto. Bem, assim, também trazendo um pouco de contextualização sobre esse ponto, anteriormente, no bloco anterior, eu falei que só sobre aposentadorias nós temos 28 variações, né? Mas assim, se nós formos parar para analisar apenas as regras atuais trazidas com a reforma da Previdência lá pela emenda constitucional 103/2019, nós teríamos hoje só a aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, do professor, a aposentadoria da pessoa com deficiência e a aposentadoria especial, né, para aquelas pessoas que exercem alguma atividade especial. Mas assim, antes de 2019, até novembro de 2019, nós tínhamos outros tipos, por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição. E aí, com relação ao fator previdenciário, o fator previdenciário é um índice que foi criado lá em 1999, Adalto, em uma das grandes reformas que nós tivemos no sistema da Previdência Social. Lá em 1999, tentou-se criar a regra da idade mínima, que hoje nós temos, né? Depois de 2019, com a reforma da emenda constitucional 103, nós passamos a ter, além do tempo de contribuição mínimo, uma idade mínima para requerer uma aposentadoria. Então isso foi tentado lá em 1999, e como não passou, né, a Câmara dos Deputados não aceitou, e aí foi criado esse índice, que lá na época foi chamado fator previdenciário, que até hoje é nomeado assim. E trata-se de um índice em que ele leva em consideração, primeiro, a idade da pessoa, segundo, o tempo de contribuição, terceiro, a expectativa de sobrevida, né? Então, quanto menor a idade, quanto menor o tempo de contribuição e quanto maior a expectativa de sobrevida, ou seja, quanto tempo mais você pode viver, menor será o fator previdenciário. E aí o fator previdenciário a gente tem como número base o número 1, que aí se o fator previdenciário for menor que 1, ele vai prejudicar e muito a sua aposentadoria. Se ele for maior que 1, ele vai ajudar a sua aposentadoria. Em grande número, nos grandes, assim, na maioria dos casos, o fator previdenciário acaba, infelizmente, prejudicando, né? Porque as pessoas acabam pedindo uma aposentadoria com idade baixa, ou às vezes tem uma expectativa de sobrevida muito alta, que logicamente a expectativa de sobrevida todo ano ela aumenta, né? Todo ano o brasileiro consegue viver um pouquinho mais. Então, com relação com tudo isso, muitas vezes o fator previdenciário ele prejudica a aposentadoria, né? São pouquíssimos casos em que a gente vê o fator previdenciário acima de 1 e, consequentemente, ajudando o valor daquela aposentadoria.
Então, doutor Jaciel, dentro ainda desse tema, fator previdenciário, cálculo de previdência, por exemplo, se porventura um beneficiário lá qualquer se aposentou e posteriormente ele detectou um problema a nível de cálculo, seja o que for, e ele viu que estava tendo prejuízo. É possível que esse fato, esse ato de realmente solicitar e detectar depois, se passar por uma revisão? Sim, com certeza. Nós temos aí a possibilidade de revisionar qualquer tipo de benefício, né? Não só o contribuinte, mas também o próprio INSS tem essa faculdade de revisar tudo aquilo que foi ato do INSS, né? Os atos administrativos, eles são passíveis de análise, não só de revisão no caso, não só por parte dos segurados, né? Aquelas pessoas que recebem os benefícios, mas como também por parte do INSS. E aí, doutor Adalto, qualquer beneficiário, qualquer aposentado, qualquer pessoa que seja beneficiária de qualquer tipo de benefício, visualizando ali uma possibilidade de revisão por meio de um erro de cálculo, ou por meio de um erro de consideração do seu tempo de contribuição, que consequentemente prejudicou no salário dele, ele pode sim, dentro de um prazo de 10 anos, né, depois da concessão daquele benefício ou daquela aposentadoria, dentro desse prazo de 10 anos, poder requerer qualquer tipo de revisão, né, sobre aquele benefício, sobre aquela aposentadoria, sobre o valor, sobre o tempo de contribuição que foi ali considerado. Então, existe sim essa possibilidade. E aí, por isso que é importante a figura do profissional da área, né? Não só naquele momento de pleitear o benefício, né, ou a aposentadoria em si, como também no momento de uma revisão, né? Procure um profissional que ele fará todo esse levantamento. Perfeito. Até porque a revisão, você pode achar que ela será benéfica, mas talvez não seja, né? Por isso tem que se analisar o caso especificamente, né? Inclusive, administrativamente, né? Recentemente, o INSS fez várias revisões, né? Vários cortes, na verdade, de benefícios de muitas pessoas, né? Então, houve aquela polêmica, né? Que o INSS estava cortando, né? Muitos benefícios, mas ele pode fazer, né, administrativamente de ofício, né, não precisa ser provocado, né? Além dessas próprias revisões que nós temos, por exemplo, o Pente Fino, que é um programa do governo federal em que analisa certos benefícios, principalmente os benefícios assistenciais, né, que são o que o pessoal mais conhece como BPC Loas ou Lei do Amparo. Então, além dessas revisões que são periódicas, ou seja, ela existe sempre. Existe agora uma revisão que está muito em voga, muita gente está ouvindo falar sobre o que a gente chama de revisão da vida toda, né? E essa revisão da vida toda, como você bem falou, Joyce, às vezes acaba prejudicando as aposentadorias que hoje já existem, né? Existem aí alguns segurados, eu já pude atender alguns clientes que tentaram requerer essa revisão da vida toda e de alguma forma acabou se prejudicando, né? O seu salário de benefício ali, o seu salário mensal acabou ficando menor, ou instigou ao INSS a ver alguma coisa que ele não deveria ter considerado naquela concessão. Então, aí sim a importância do profissional especializado para verificar a viabilidade da requisição dessas revisões, porque nem sempre elas são benéficas, ou às vezes acaba deixando ali o segurado, como a gente diz, no 0 a 0. Então, para deixar no 0 a 0 é melhor deixar como está. Doutor Jaciel, e você citou, né, os tipos, né, de aposentadoria pós-reforma previdenciária. Eu gostaria que você, conceitualmente, né, não precisa adentrar muito nos termos técnicos, mas só para as pessoas terem noção do que significam esses tipos de aposentadoria. Sim, perfeito. Bom, se nós formos se atermos apenas às regras atuais, Joyce, nós teríamos aí a aposentadoria por idade, ou seja, o homem tem que ter 65, a mulher 62 e um tempo mínimo de 15 anos de contribuição, né? E sem a gente levar em consideração as regras de transição ou aquelas regras que aquelas pessoas já estavam próximas a alcançar lá em 2019, né? Nós temos também a aposentadoria do professor, que reduz em 5 anos, né, tanto a idade como o tempo de contribuição. E aí, Joyce, nós temos também a aposentadoria por invalidez, que é justamente, como o nome já diz, a pessoa encontra-se incapacitada para o trabalho, incapacitada para o exercício daquela atividade habitual, e aí pode requerer a aposentadoria por invalidez. As aposentadorias especiais são para aquelas pessoas que exercem alguma atividade especial, por exemplo, minerador, o petroleiro, né? São atividades insalubres, né, que geram ali um perigo de dano muito alto para a vida daquele segurado. Então, existe a possibilidade das aposentadorias especiais e a aposentadoria ao portador de deficiência, né, ao deficiente, né? As pessoas
PCD, né, pessoas com deficiência, podem requerer também a sua aposentadoria com requisitos, digamos, atenuados. Inclusive, a aposentadoria do professor, ela tem um requisito também, né? Que o professor precisa estar em sala de aula, é isso? Isso, exatamente. A aposentadoria do professor, ela reduz em 5 anos os requisitos, mas em compensação ela exige outras coisas. Por exemplo, o tempo na sala de aula, o tempo na educação básica, né? O tempo em que você se enquadrou realmente como professor, porque às vezes tem muitos clientes que trabalhou muitos anos na escola, mas como outras atividades que não como de direção pedagógica, supervisão, né? Exatamente. E aí, infelizmente, a gente acaba não tendo como encaixar na aposentadoria do professor, né? Principalmente depois da reforma, existe hoje um tempo mínimo no cargo de professor, né? Não podemos mais incluir um tempo de direção, um tempo de pedagogia, e aí somarmos esses tempos e conseguimos tentarmos a aposentadoria do professor. Então, existem esses requisitos, apesar de ser uma aposentadoria, digamos, mais atenuada, mais próxima de ser alcançada, existem esses requisitos aí obrigatórios de serem atendidos. E de atenuada nós temos também, por exemplo, o caso de insalubridade. Aquelas pessoas que exercem atividades insalubres ou periculosas, né? Então, assim, eles também têm um tempo também reduzido, tanto quanto tem um professor. E eles também, ele terem que fazer o mesmo requerimento, semelhante, eu acredito, né? Tanto quanto o professor, né? Obviamente obedecendo os requisitos para poder alcançar a questão do tempo mais curto, né? Isso, exatamente, Adalto. E assim, trazendo já do que a reforma trouxe, né, de mudança com relação à aposentadoria especial, nós podemos dizer que até novembro de 2019 nós não tínhamos uma idade mínima para que pudesse ser requerida a aposentadoria especial. Hoje nós já temos, né? Além dos tempos especiais, digamos assim, de 25, 20 ou 15 anos em atividades insalubres ou perigosas, você tem que ter uma idade mínima de 60 anos, né? Até novembro de 2019 nós não tínhamos essa idade. Nós só precisaríamos comprovar os 25, 20 ou 15 anos em atividades insalubres ou perigosas, fazer o requerimento, comprovar essas atividades e aí sim aguardar o resultado. Hoje, além da comprovação dessas atividades, né, durante esses 3 períodos de tempo, nós temos que ter aí pelo menos 60 anos de idade para aquele segurado poder requerer a sua aposentadoria pelos tempos especiais. E esse, falando em aposentadoria, é outro tema também que Joyce e Dr. Jaciel, as pessoas que, muitas das vezes, as pessoas que estão na habitualidade do trabalho, ela se vê, como aposentado, ele vê de uma forma que sacal, ele não gostaria de se aposentar. Vai se aposentar, obviamente, porque vai atingir os requisitos e vai solicitar, obviamente. Mas ele pretende continuar trabalhando. Isso. E aí muitas dúvidas que são abordadas por aposentados, dizendo o seguinte, mas eu estou aposentado, eu posso ainda continuar trabalhando? Eu posso ter o registro na minha CTPS? Eu posso ter um vínculo empregatício com alguma empresa? Eu posso exercer um trabalho? É possível que se faça? Sim, perfeitamente, doutor Adalto. Isso aí é mais uma outra, assim, uma pergunta que está ali no top 5 de perguntas que a gente diariamente se vê ali para responder, tanto de clientes como de pessoas comuns, né? Doutor, eu já sou aposentado, eu posso trabalhar de novo? E a gente sempre responde sim, né? Para acalmar, tranquilizar aquela pessoa, aquele aposentado, sim. Agora, logicamente, nós temos que cumprir aí, nós temos que atender, na verdade, alguns requisitos. Se você for aposentado por tempo de contribuição ou por idade, você pode tranquilamente voltar a trabalhar, assinar sua carteira, enfim, exercer uma atividade como autônomo por meio de... e contribuir ao INSS por meio da contribuição individual. Isso aí não vai interferir em nada. O que a gente tem que observar é que essas contribuições, esses trabalhos, essa assinatura na carteira de trabalho, ela não vai ter mais nenhum efeito previdenciário, né? Você não vai poder pedir aí o que a gente tinha até tempo atrás, a desaposentação. A figura da desaposentação ela foi aniquilada, digamos assim, pelo nosso STF e não existe mais essa figura. Mas assim, trocando em miúdos, o aposentado pode trabalhar? Pode. Só não pode trabalhar alguns aposentados, logicamente. Se você aposentou por invalidez, o INSS entende que você é inválido, não tem como trabalhar novamente. Então, se você se aposentou por invalidez, volta a trabalhar de carteira assinada ou contribuir ao INSS, automaticamente ali depois de 1 ou 2 meses o INSS vai cortar a sua aposentadoria. Da mesma forma,
as aposentadorias especiais. Como o próprio nome já diz, pelo fato de ela ser uma aposentadoria especial, a partir do momento que você consegue se aposentar pela aposentadoria especial, pelas regras da aposentadoria especial, você já não pode mais trabalhar de maneira nenhuma, nem contribuir ao INSS. Ah, tá. Mas existe, obviamente, casos, tirando essas exceções, que você pode se aposentar, continuar trabalhando e também vai ter que contribuir novamente com a Previdência. Exatamente, que são os casos de quem é aposentado por idade ou por tempo de contribuição, por exemplo. Essas pessoas aposentadas em alguma dessas duas regras podem voltar a trabalhar tranquilamente, não existe nenhum impedimento quanto a isso. O que vai existir que no caso não existe mais, é a figura da desaposentação. Você não vai poder requerer nenhum tipo de melhoria na sua aposentadoria porque você é aposentado e voltou a trabalhar, de maneira nenhuma. Você vai ter que contribuir ao INSS novamente, né? Vai ter os descontos trabalhistas, os descontos previdenciários, imposto de renda, mas você vai continuar aposentado naquela aposentadoria que você já recebe. Então não vai acumular nada, porque é como se quando a pessoa se aposenta, ela tivesse gastado ali o que ela já tinha e aí vai recomeçar do zero mesmo, né? Exatamente. E aí eu já entro lá no primeiro bloco, quando a gente conversou sobre a característica contributiva do INSS. Uma vez que você contribuiu e você já usufrui da retribuição fornecida pelo INSS, então você não tem como usufruir dessa retribuição pela uma segunda vez, né? Você já é aposentado, você já se utiliza daquela retribuição, das contribuições que você fez durante toda a vida. Então, na verdade, você continua contribuindo para a Previdência, mas não vai ter mais uma nova aposentadoria. Exatamente. Você continua contribuindo, mas para ajudar outras pessoas. Né? Para ajudar, por exemplo, um filho, um neto, um parente. Porque, como eu disse, como o sistema é contributivo, você vai contribuir ao sistema, mas outras pessoas que vão usufruir dessa retribuição, você não mais. Você já usufrui por meio da sua aposentadoria. Então, doutor Jaciel, mesmo tirando essas exceções, por exemplo, no que diz respeito à insalubridade, né, até porque é incongruência, ou invalidez, digo, você se aposentar por invalidez, de repente você exercer um trabalho que é impossível, como também é o insalubre, né? Se você teve um benefício, ou seja, uma redução, você não tem como exercer agora um trabalho insalubre também. Mas, por exemplo, vamos tirar essas regras, essas exceções. Vamos supor que a pessoa ela vai trabalhar e ela preenche os requisitos normais de qualquer trabalhador. Mas mesmo assim, com carteira assinada, com contribuição, ela pode perder alguns benefícios da Previdência? Doutor Jaciel, vou só lhe interromper, porque o nosso blog está chegando ao fim. Adalto, você vai esperar um pouquinho para essa resposta, viu? Porque a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com mais Cidadania. O Programa de Gestão Estratégica e Transformação do Estado, Transforma-Gov, tem por objetivo simplificar e modernizar a gestão estratégica da administração pública federal. Com uma gestão mais simples, mais moderna e, portanto, mais rápida e eficiente, o governo federal espera economizar recursos e fortalecer a entrega de serviços e políticas públicas à sociedade. Para tanto, a equipe do Transforma-Gov se une à equipe de gestão estratégica dos órgãos da administração pública federal. Juntas, essas equipes realizam um diagnóstico do órgão e identificam suas necessidades de simplificação e modernização administrativa. Esse diagnóstico abrange 5 áreas: governança e gestão estratégica, serviços aos cidadãos, processos, arranjos institucionais e estruturas organizacionais e gestão de pessoas. A partir desse diagnóstico, o órgão e o Ministério da Economia pactuam um plano de gestão estratégica e transformação institucional. Por meio desse plano, o Ministério da Economia apoia a implementação de medidas de eficiência administrativa, bem como de soluções digitais, capazes de tornar a gestão do órgão mais simples, moderna, econômica e eficiente. Estamos de volta com Cidadania, hoje conversando sobre direito previdenciário com o advogado Dr. Jaciel Paiva, que é especialista e com atuação em previdência. E você deixou uma pergunta no ar, não foi, Adalto? Joyce, porque retomando a nossa pergunta, que o doutor Jaciel muito bem explanou, aqueles casos em específico que a pessoa trabalhou, se aposentou e não pode trabalhar mais na mesma função. Mas existe aqueles casos de pessoas que vão se aposentar
e pode exercer naturalmente e normalmente um trabalho, como se fosse da primeira fase da vida dele. Nesses casos em específico, ele vai lá, assina a sua carteira, passa a contribuir para a Previdência, ele perde alguns benefícios da Previdência ou ele vai ter os mesmos direitos que recebia quando da primeira fase da vida dele? Pronto, ótima pergunta, Adalto. É uma pergunta muito pertinente porque diariamente lá no escritório a gente está tendo pessoas com dúvidas se eu posso receber mais de uma aposentadoria, ou mais de um benefício, ou mais de uma pensão, enfim. Então, especificamente sobre a sua indagação, doutor Adalto, nós podemos dizer que sim, essas pessoas podem requerer e receber um outro tipo de benefício, desde que sejam benefícios cumuláveis com a sua aposentadoria atual, né? E desde que, lógico, atinja aí os requisitos para alcançar esse benefício, por exemplo, tempo de contribuição, as carências, né? Então, analisando esses requisitos, essas situações, as pessoas que já são aposentadas, elas podem se requerer e até mesmo receber um outro tipo de benefício, desde que sejam cumuláveis, estejam ali alcançados os requisitos de carência, tempo de contribuição, e aí a partir de então pode sim receber tranquilamente, sem nenhum problema no que ele já recebe. Doutor Jaciel, e já que nós entramos nesse tema, falamos muito sobre aposentadoria, né, mas agora vamos falar sobre esses outros benefícios, né? Quais seriam então esses outros benefícios e que o segurado ele pode fazer jus? Pronto. Sobre os benefícios, Joyce, é importante nós analisarmos sobre a ótica de que existem benefícios para os contribuintes, ou seja, para os segurados, para aquelas pessoas que exercem ali uma atividade econômica por meio de uma empresa ou por meio de um MEI, né? E os benefícios para os dependentes, né? Para os segurados nós temos as aposentadorias, os auxílios por incapacidade, seja ela temporária ou permanente. Nós temos aí para as mulheres o salário maternidade, né? Nós temos para a família o salário família, e para os dependentes nós temos a pensão por morte e o auxílio reclusão, que no caso não é o próprio segurado que irá receber, mas como o nome já diz, os seus dependentes, né? Sua esposa, os seus filhos. Então, trocando em miúdos, nós temos esses tipos de benefícios, né? Os benefícios para o segurado e os benefícios para os dependentes, que aí vai desde a aposentadoria até o auxílio reclusão. E aí, cada benefício, ele tem seus requisitos a serem cumpridos, né? Então, assim, nem daria tempo se a gente fosse esmiuçar cada benefício desse. Mas aí, se o nosso telespectador tiver alguma dúvida, né? O ideal é realmente procurar um profissional para analisar o caso concreto dele, né? Isso, exatamente. Por exemplo, só com relação a carências entre aposentadorias e benefícios por incapacidade, nós temos que analisar aí se a pessoa é CLT, né? Ou seja, se a pessoa tem carteira assinada, se é um MEI, ou se é um contribuinte individual, para a gente analisar aí a carência, se vai ser de 12, de 6, enfim. Nós temos uma gama de requisitos para ser analisado, para que a gente possa estar concedendo e ajudando aquele segurado a ter acesso ao melhor benefício. Doutor Jaciel, o senhor já explicou um pouco mais acerca da aposentadoria, quais são os outros benefícios que a Previdência, obviamente, em solicitado pelo contribuinte, tem a obrigação de prestar, mas eu queria aproveitar e também fazer a pergunta no seguinte sentido: para se buscar esses benefícios, o que é preciso para ingressar, para dar entrada, para poder auferir esses benefícios ou aposentadoria? Sim, ótimo. Como eu falei no início da nossa conversa, doutor Adalto, o acesso à tecnologia hoje facilita muitas coisas, dentre elas, inclusive, o requerimento de benefícios e aposentadorias. Infelizmente, né, fazendo um contrassenso a essa facilidade, nós temos a dificuldade que o próprio INSS apresenta, né, já é uma dificuldade imensa. E também, por exemplo, o fator previdenciário, que hoje é um dos grandes vilões aí. Podemos elencar 2 grandes vilões para os benefícios: o próprio INSS e depois o fator previdenciário. Então, levando em consideração o acesso à tecnologia, o acesso às informações, nós poderíamos dizer que existem 2 meios principais de requerer qualquer benefício. Seria ele pela Central 135, que hoje é a central telefônica do INSS, ou por meio de uma agência da Previdência Social, uma APS, né? Como eu falei, como o INSS não ajuda, não alisa, digamos assim, o que eu sempre indico é procurar um profissional especialista para que esteja apresentando as informações a ele, e esse benefício, esse requerimento seja feito por meio desse profissional, que aí, fazendo assim, você pode ter a certeza de estar ali
buscando e até mesmo recebendo o melhor benefício. Na verdade, hoje, com exatamente esses avanços da tecnologia, obviamente tirando essa dúvida no que diz respeito que é o momento que eu vou pedir, questão de idade, contribuição, então assim, mas já se avançou muito no sentido de solicitação. Por exemplo, aplicativos que foram lançados pelo próprio ente, pelo próprio INSS, pela própria Previdência, seja ela municipal, estadual, federal, já se tem aplicativos que facilitam a vida de quem vai solicitar, não é isso? Exatamente. E aí eu até me incluo nisso aí, doutor Adalto, que lá no finalzinho de 2016, comecinho de 2017, assim, quando eu comecei minha trajetória profissional, foi exatamente no tempo, né, no ano em que o INSS implementou o INSS digital, que foi aquele que a gente chama do INSS do advogado, em que a gente, por meio de uma entidade conveniada, no nosso caso, OAB, nós podemos entrar, juntar a documentação, fazer todo o requerimento para os nossos clientes, para os segurados, né? Então, houve essa implementação aí do INSS digital e houve também, depois disso, a implementação dos aplicativos, né? Do próprio site. Hoje eu costumo dizer que o GovBR, ele é o aplicativo mãe de todos os outros aplicativos dos serviços fornecidos pelo governo federal. Por exemplo, CNH digital, carteira de trabalho digital, carteirinha do SUS, cadastro único. Então, você com a senha GovBR, hoje você tem acesso a todos esses serviços, né? Então, a senha hoje do GovBR é igual a uma senha de banco. Você tem que ter uma segurança aí muito grande, porque essa senha em mãos de pessoas maliciosas, ela pode fazer muita coisa aí de ruim, na verdade. E aproveitando duas falas suas. A primeira, muitas vezes só se procura o profissional quando se querem judicializar. No popular, entrar com a ação. Mas o trabalho do advogado, muitas vezes, ele é imprescindível, né, para o deferimento do INSS na via administrativa, porque não adianta você ter a ferramenta, você ter o aplicativo, você ir à agência, se você não sabe o que pedir, nem quais documentos anexar. Então, muitas vezes, o advogado, ele vai orientar a que você faça o pedido corretamente, né? Esse trabalho administrativo do advogado também é muito importante no direito previdenciário para que o INSS não venha a negar um direito que é seu. E comentando também sobre a importância da senha, né? Obviamente, a gente nunca sabe o dia em que a gente vai, né, falecer. E lembrando de um caso que eu acompanhei, o falecido, ele não tinha deixado a senha com ninguém, a esposa não sabia. Não se sabia o e-mail, não se sabia a senha desse e-mail, né? Então dificultou muito o acesso ao sistema GovBR. Então assim, se você tem alguém de confiança, um irmão, sua esposa, um filho, deixem essas senhas também e e-mails de recuperação com essa pessoa, né? Porque infelizmente assim, a pensão por morte, nesse caso que eu acompanhei, ficou muito difícil, porque a gente sequer tinha informações para entrar com pedido. Infelizmente, eu vejo diariamente lá no escritório problemas técnicos como esse, né? Outros tipos de problemas, Joyce, como a gente pode elencar aqui, que veio com a facilitação da tecnologia, né, do acesso à informação, é que às vezes as pessoas, elas dão entrada em benefícios, dão entrada em aposentadorias, né, por meio do celular, por meio do computador, mas como eu falei, o INSS como um grande vilão, às vezes acaba fazendo ali uma exigência ou outra dentro daquele pedido administrativo que o segurado não entende. Então não adianta eu ter acesso àquele aplicativo, acesso àquela informação, se o que eu for requerer eu não entendo o que eu esteja fazendo, ou eu não entendo o que a INSS quer de mim. Então aí a necessidade e a importância do advogado enquanto função essencial da justiça, né, lá trazida na nossa Constituição, para que a gente possa estar auxiliando os segurados, né, e tentando buscar, na verdade, o melhor benefício, né, por meio do advogado. E foi exatamente isso, doutora Joyce falou há pouco, e o doutor Jaciel bem explicou, da importância do profissional nesse momento, porque muitas das vezes o contribuinte, ele acha que ele pega um aplicativo, ou ele chega lá com um requerimento, não sei nem se vai de forma física, né, junto à Previdência. Quando ele vai ao seu escritório, ele já vai dizer, doutor, eu dei entrada lá na Previdência, na minha aposentadoria, e foi indeferida. Aí estão dizendo lá para mim que tem um recurso. Então, assim, por isso que dá a importância de um processo, um requerimento, um pedido desse, ele ser bem instruído.
Porque quando a Previdência, quem for fazer a análise desse requerimento, vai ver que ele já supre, ele já cumpre todos os requisitos que são exigidos pela norma. Né? Exatamente. Inclusive, nesse ponto, doutor Adalto, às vezes eu vejo clientes diariamente nesse sentido, que bateram a porta do INSS, né? Só que, por exemplo, quando batem a porta do INSS numa primeira vez, né, ao requerer qualquer benefício pela primeira vez, eles dizem logo, não, você liga no 135, ou acessa o aplicativo ou entra no site, lá tem todas as informações. No mundo ideal deveria ser assim, você acessa lá, teria as informações, você veria como dar entrada, enfim, só que a grande maioria da população hoje depende do INSS. Nós temos aí previdências privadas, modos diversos de investimento, mas hoje a população brasileira, a grande parte da população brasileira ainda depende do INSS. E como ainda depende do INSS, a forma de acesso a ele é um pouco, digamos, truncada nesse sentido, porque o acesso é facilitado, porém as informações não são da mesma forma. E aí às vezes a pessoa acaba perdendo um benefício ou perdendo uma oportunidade de recurso, e aí prejudica, porque deixa de receber um valor agora, um valor maior, para que daqui a 1 ou 2 anos, ou seja, esperar ainda 1 ou 2 anos para receber um valor que às vezes nem é compatível com toda aquela vida contributiva que você teve. Pois é, o nosso tempo está acabando, doutor Josiel, mas só para a gente finalizar essa conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre as suas percepções, né, pós-reforma. Você acha que a gente teve mais avanço ou mais retrocesso? Bom, Joyce, então, falando sobre a minha vivência diária, né, com a Previdência Social, com a Seguridade Social como um todo, eu acredito que a reforma da Previdência, infelizmente, trouxe alguns retrocessos, né, que posso até elencar, por exemplo, a questão da pensão por morte. Né? Até novembro de 2019, nós não tínhamos grandes dúvidas sobre a pensão por morte. Né? A pensão por morte ficava aí para os filhos ou para a esposa ou companheira. Né? E aí iria se analisar quanto é que o falecido recebia, se era empregado ou se era aposentado já na época do falecimento. E aí fazia-se um cálculo ali básico, os dependentes começavam a receber normal. Hoje, um segurado que tenha uma aposentadoria ou um trabalho de, digamos, R$5.000, quando se essa pessoa vier a falecer, por exemplo, os seus dependentes, ao requerer a pensão por morte, esse valor de R$5.000 já é reduzido aí em 50%. Hoje a pensão por morte tem uma cota mínima de 50%, e essa cota mínima de 50% vai até 100%, de acordo com cada dependente. Por exemplo, eu faleci, minha esposa faleceu no caso, e tenho só eu de dependente. A minha cota vai ser a cota mínima, 50%. Mas aí eu faleci, minha esposa faleceu, e tem eu e 4 filhos. Então, é 50% mais 10% de cada dependente, chegando aí a 50%. Então, são situações que a gente lida como um grande retrocesso, né? Um grande prejuízo, assim, não só para os segurados, que teve uma vida contributiva muito, às vezes muito pesada, né? Às vezes em atividades insalubres, perigosas, e aí em acontecimentos que a gente não pode controlar, por exemplo, uma doença, uma morte, os dependentes acabam sofrendo bastante. Né? Esse é apenas um dos exemplos que a gente poderia aqui trazer como, infelizmente, um retrocesso trazido aí pela reforma da Previdência. Existe aí também a questão do cálculo na aposentadoria por invalidez. Hoje, para você ter ideia, é mais vantajoso a pessoa ficar de benefício por incapacidade temporária do que uma aposentadoria por incapacidade permanente. Né? Uma regra de cálculo nos permite dizer hoje que é mais vantajoso você ali estar de benefício do que estar aposentado. Então, se a gente for explicar isso para um homem médio, uma pessoa comum, é muito difícil a pessoa entender, né? Compreender essa situação. Mas, infelizmente, é o que hoje está posto e a gente não tem o que fazer a não ser aplicar aquilo que existe. Bom, doutor Josiel, a gente teria outras perguntas, né? A gente poderia continuar aqui o nosso papo, mas o nosso tempo está esgotando e nós gostaríamos de agradecer, né, Adalto, a presença dele e deixar as portas abertas para que você possa retornar outras vezes. Eu que agradeço a oportunidade aqui de, como eu já falei, estar ladeado, né, estar no centro de 2 grandes profissionais, é de grande honra para mim e coloco meu nome à disposição assim que for necessário, assim que for possível. Pode convidar que estarei aqui para a gente conversar e para a gente principalmente esclarecer a população daquilo que ele tem, daquilo que lhe é de direito. Né? Então, para mim é um grande prazer e estou totalmente à disposição.
Muito obrigada, doutor Jaciel Paiva. Bom, e eu já vou chamando então o professor Pietro Medeiros com seu quadro, trazendo para você dicas de concursos públicos. Pietro, agora é com você. Hoje vamos falar de concurso público. Vou trazer para vocês duas grandes novidades aí, anunciadas tanto pelo governador do Ceará, o excelentíssimo senhor Elmano de Freitas, como pela governadora do Pernambuco, a excelentíssima senhora Raquel Teixeira Lira. Então, são dois grandes concursos que vão ocorrer aqui próximo ao Rio Grande do Norte. Então, você que mora aqui no Rio Grande do Norte ou na região e está estudando para concurso público, a hora é agora de se preparar e devia passar. Esses dois concursos que eu vou falar são da segurança pública, certo? Então eu trouxe aqui alguns dados, inicialmente, né? Inclusive já autorizado no dia 31 de julho deste ano pela governadora do Pernambuco, um grande concurso, uma grande reestruturação da segurança pública do Pernambuco, inclusive com comissões formadas, que será 3.805 vagas para a segurança pública do Pernambuco. Então anotei aqui alguns dados. Para a Polícia Militar, são 2.400 vagas para soldado, 300 vagas para oficial, ou seja, você já entra como tenente da Polícia Militar, são 300 vagas. Bombeiros são 600 vagas para soldado e 60 vagas para oficial. E para a Polícia Civil do Pernambuco são 45 vagas para delegado, 250 vagas para agente investigador e 150 vagas para escrivão. Se você considerar que sempre chama mais, então aqui a gente tem um número muito grande de vagas aí disponíveis para a segurança pública do Pernambuco. E o governador do Ceará, essa semana já, anunciou também que será o primeiro concurso que irá fazer no Ceará, certo? Será para a área da segurança pública e também chama muita gente, né? Então ele vai primeiro chamar os remanescentes, os aprovados do último concurso, e já na sequência irá autorizar o concurso para delegado, escrivão e inspetor. Aqui ele ainda não falou a quantidade de vagas, né? Mas com certeza serão também muitas vagas. Então você que está se preparando, intensifique os estudos, se organize, porque a hora é agora. Economize também, já que você vai ter que se deslocar de um estado para outro para fazer a prova. A hora é agora. São muitas vagas, muitas oportunidades. As disciplinas também casam, muitas disciplinas em comum. Então, se você está estudando português, vai servir para quase todos os concursos, né? Tranquila, Constituição, enfim. Então, é hora de se preparar, é hora de se organizar. E este é o nosso quadro O Povo Quer Saber, aqui na TV Câmara, no programa Cidadania. Um grande abraço e fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, professor Pietro, mais uma semana aqui conosco, compartilhando conhecimento, informando aos nossos concurseiros que nos acompanham aqui no Cidadania. Bom, nosso programa de hoje está acabando, né, Adalto? Foi um bate-papo muito interessante com o doutor Jaciel, mas próxima semana tem mais programa, né? Interessante. Hoje nós tivemos um assunto bastante palpitante na vida das pessoas cotidianamente, que é acerca da Previdência, né? Seus auxílios, sua aposentadoria, forma de cálculo, como ingressar. E hoje o doutor Jaciel muito bem nos trouxe aqui esses esclarecimentos. E contando, doutor Jaciel, que assim que possa, retorna à nossa casa, trazendo outro esclarecimento ao povo, assim que puder, aqui retorna. Hoje foi gratificante, foi muito bom o nosso bate-papo. Perfeitamente, eu que agradeço mais uma vez. Bom, obrigada a vocês dois também. Obrigada a você que nos acompanhou em mais esta edição do Cidadania. Nós lembramos que esta edição vai ser reexibida na nossa programação, mas você pode acompanhar também as edições anteriores no nosso canal do YouTube. Nós temos também o nosso Instagram, onde você pode mandar suas sugestões de temas, suas sugestões de convidados também, e pode também estar interagindo conosco através desse canal. Convido você também a continuar aqui na programação da TV Câmara Mossoró. Até mais!